Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então agora para a segunda parte desse módulo, né? Formações florestadas, focando a Amazônia. Só que agora a gente vai focar algumas coisas negativas que acontecem e coisas positivas, como aquela questão dos rios voadores que a gente falou no vídeo anterior, tá? Bom, principais problemas ambientais aí que ocorrem nesta região da Amazônia. Entre os principais problemas encontram-se então o desmatamento e as queimadas, que vão causar aí impactos gigantescos, né? O desmatamento ele pode ser causado, né, por causas naturais, mas também podem ser proporcionados por ações do ser humano, tá? E isso ocorre em todos os biomas do Brasil, tá? A gente já tem registro de desmatamento, né? No Brasil, a extração da madeira, tá, das florestas, se destina à construção de casas, à fabricação de móveis e outros objetos, e é a fonte de energia, né, que é obtida por meio de sua queima. Então, a madeira a gente pode utilizar para a construção de casas, fabricação de móveis, outros objetos ou para uma fonte de energia quando a gente queima elas, né? O desmatamento também é uma prática habitual quando se pretende aumentar as áreas de agricultura e pecuária. Então as pessoas ali queimam, né, para liberar ali o terreno. Uma das consequências mais imediatas e impactantes para o ambiente é a redução do que a gente chama da biodiversidade local. Então a gente está perdendo espécies por causa do desmatamento e por causa das queimadas, né? Agora, o que, que o desmatamento tem a ver com o clima, né? O desmatamento dessa região aqui da Amazônia também provoca várias consequências de abrangência mais global, né? E pois afeta o padrão de chuva de outras regiões, tanto aqui do centro-oeste, sul, sudeste e sul, quanto de países vizinhos, né? Mais da metade da precipitação, né, pluviométrica, ou seja, da chuva do centro-oeste, aqui ó, da nossa regiãozinha, né, porque eu sou de Campo Grande, e do sudeste do Brasil, né, provém das nuvens formadas aqui da Amazônia. Então, né, os ventos que se deslocam do mar, então olha lá, os ventos que se deslocam do mar, né, para o continente, transportam a umidade, ou seja, o vapor de água aqui do mar, então traz a umidade para cá, para a floresta amazônica. Aqui ela atua como uma espécie de bomba, auxiliando no deslocamento dessa umidade. Então, né, os cientistas se referem a isso aqui como, já que ela vai fazer o deslocamento de umidade, né, como rios voadores. É a umidade lá em cima que é, né, deslocada, tá? Então, na Amazônia, a transpiração, né, aqui da vegetação e a evapotranspiração dos rios, tá? Transpiração da vegetação, né, e evaporação, melhor dizendo, dos rios, fazem dobrar este volume nessa umidade de ar que veio do mar, né? Então eu dobro, sendo que uma parte desse volume, né, precipita na própria região, então chove ali mesmo, tá? E cerca de 40% vai para outras regiões. Né? Olha que bacana. Nesse caso, então, os rios voadores, né, vão se deslocar em direções ao Oceano Pacífico. Vão tentar vir para cá, para este lado aqui. Só que são bloqueados pela Cordilheira dos Andes. Elas não conseguem passar, né, a Cordilheira dos Andes, não conseguem. Então ficam bloqueados, onde alimentam então as nascentes, né, dos rios amazônicos. E aí, com o bloqueio dos Andes, esses rios, a gente pode dizer assim, deslocam-se, né, pelo continente, provocando chuvas. Então, aqui, ó, já que eu não consigo vir para este lado, então vamos riscar aqui, ó, já que eu não consigo ir para lá, por causa, né, da Cordilheira dos Andes, que a gente vai encontrar aqui, certo? Então, o que que acontece aí, né? Eles vão se deslocar para a região do centro-oeste, depois seguem para a região sudeste e podem chegar à região sul. E digo mais, pode chegar ali na região da Argentina e do Paraguai. Então, o desmatamento do bioma, né, tende a paralisar esse ciclo de rios
voadores, causando alterações no clima e reduzindo cada vez mais a ocorrência aí de chuvas em outras regiões, tá? Isso pode levar à formação, então, né, de desertos nesses locais. Com relação, então, ao desmatamento e às queimadas, é comum que se utilize, né, então, assim, após o desmatamento, é comum que se utilize as queimadas, né, para matar aquelas plantas que sobraram ali do corte. Então, conhecida como queimada, essa prática já era realizada em pequena escala, tá, pessoal, pelas populações indígenas. Só que com a chegada dos colonizadores europeus, isso aqui ele se mantém, né? E ele acaba então, né, aumentando um pouquinho, tá? Só que a gente não pode comparar com o que acontece hoje. Nós estamos falando lá de 1500, 1600, né? E aí temos informações aí de 2019, né? Em 2019, registrou-se uma grave escala de queimadas ilegais na Amazônia, o que foi notícia em todo o mundo, né? Na época da pandemia, lá de 2020, os jornais também falavam aí dessas queimadas, né? E não só na Amazônia, mas também como aqui na região do Pantanal a gente teve destaque também. Em decorrência do desmatamento e das queimadas, acelera-se o processo, né, de erosão do solo, uma vez que sem a cobertura vegetal, né, o solo fica exposto e sujeito à perda de suas partículas, normalmente pela ação do vento e pela ação da água. Isso aqui, essa parte de erosão, assoreamento, que é quando essas partículas chegam nos rios, né? Isso aí é visto lá no quinto aninho, para vocês terem uma ideia, né? Então, continuando. Ainda falando das queimadas, né? Que é produzida em grande quantidade, a fumaça pode poluir a atmosfera e pode causar o que a gente chama de escuridão fora de hora, tá? Entre os problemas mais graves relacionados à poluição, né, nós podemos citar a alteração da temperatura do solo, tá? Nós podemos falar ali também da redução da quantidade de energia luminosa que chega até ele, a alteração do ciclo da chuva. Nós podemos mencionar a diminuição do caso de queimadas, né, de grandes queimadas no caso de grandes proporções, né? E a poluição, a, desculpa, altera o ciclo de chuvas, que diminui no caso de queimadas de grandes proporções. Então, quando eu tenho uma queimada muito grande, vai influenciar o ciclo de chuva. Nós também temos problema no caso da poluição de áreas distantes, porque os ventos podem deslocar esta fumaça, que pode viajar aí por muitos quilômetros aí à frente, né? As queimadas também geram, tá, gases como o gás carbônico, que é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, tema que nós já vimos neste ano, tá? No segundo bimestre, se eu não me engano, e nós falamos da questão, né, do efeito estufa, o aumento desta camada de gás e o que ele proporciona, que é a questão do aquecimento global, né? Então a gente tem que cuidar com relação a isso. Aí, com relação ao desenvolvimento sustentável na Amazônica, o que é possível, né? Aqui nós temos a questão da seguinte expressão. Vou perguntar para vocês. Vocês já ouviram a expressão floresta em pé? Ela está então relacionada com a ideia de manter a floresta sem destruí-la ou derrubá-la, né? De modo que os recursos que ela pode oferecer possam ser então explorados com menor impacto, né, negativo possível. Então, dessa forma, a gente garante o fornecimento de recursos por muitas gerações, quanto à manutenção aí das comunidades tradicionais. Então, olha que bacana, certo? E o primeiro que a gente vai falar, né, desses recursos aí, dessa estratégia, é o extrativismo, que é o ato de extrair da natureza recursos para sobrevivência ou para fins comerciais, né, industriais. Então, olha lá, nós temos na imagem uma seringueira. Então, essa atividade, ela é feita de forma para minimizar os impactos causados aí pela extração
O ambiente pode se, né, que se não for cuidado, ele vai se deteriorar a ponto de não ter mais condições de se recuperar. Então, a gente usa o recurso natural de forma racional. Grandes projetos de mineração, por exemplo, muitas vezes impactam tanto o ambiente que os prejuízos provocados se formam irreversíveis ou irreparáveis, tá? No entanto, é possível extrair recursos da floresta, gerando pouco impacto e evitando seu esgotamento, né? É o caso dessa imagem das seringueiras, tá? Onde a gente extrai essa substância que é o látex, que é utilizado para a fabricação de borracha, né? E ela produz isso, né, todo ano. Ela leva um tempo para começar a produzir, ela tem um período que ela pode ter essa produção e depois a gente substitui, né, novamente essa árvore. Outros produtos extraídos da Amazônia, nós podemos mencionar o açaí, nós podemos mencionar o guaraná, a castanha do Brasil, né, ou do Pará, as madeiras, além de várias espécies de peixes, né? Importante, tá, pessoal? Os cientistas estimam que o que é explorado hoje na Amazônia representa uma parte muito pequena do potencial do bioma. Mas isso não significa que a gente pode sair destruindo e explorando a torto e a direita. A possibilidade do uso de princípios ativos, ou seja, substâncias que são extraídas tanto de animais quanto de vegetais, para usos e efeitos farmacológicos, é muito pouco explorado ainda neste meio. Então, quando a gente tem um desmatamento ou uma queima, a gente está perdendo, né, espécies que possam ter, né, esses compostos importantes aí para a questão farmacológica. Uma exceção é o óleo da copaíba, para o qual se descobriram propriedades medicinais, além de ser usado em cosméticos e como então biodiesel. Olha só, né? Então o óleo da copaíba é usado em várias coisas, né? Outra coisa importante para a gente mencionar que a madeira, ela também é uma atividade, né? A extração da madeira também é considerada uma atividade extrativista, tá? E infelizmente não é feita de forma sustentável, né? Então isso lá na Amazônia ocorre. Então, para que seja sustentável, é preciso muito planejamento para definir quando e quais árvores retirar. Então, é preciso de uma fiscalização mais forte, né? Infelizmente, boa parte da extração da madeira ainda é feita de forma ilegal, tá? Então, assim, a gente não tem o controle. Com relação à pesca, que é outra atividade tradicional, ela normalmente ela normalmente ocorre com povos indígenas e comunidades ribeirinhas, que são aquelas que moram próximo aos rios, né? Entre os peixes mais pescados, a gente pode destacar então o que? O pirarucu, o tucunaré, o pintado e o aruanã, tá? Essa pesca ela é feita então de forma artesanal por essas comunidades, muitas vezes levando-se em conta os locais onde os peixes costumam se reproduzir, né, que eles buscam abrigo para se alimentar, como na beira, né, da mata ciliar, onde frutos das árvores, né, caem diretamente na água e em áreas com muitos insetos que eles servem, né, que também servem de alimento para esses peixes, tá bom? Aí nós temos, olha ali nessa imagem, frutos da copaíba, né, que tem aí o óleo é utilizado para várias coisas. Nós temos uma outra imagem aqui, ó, é uma vista aérea do recinto flutuante de pesquisa localizado na reserva do Mamirauá, lá na em Manaus, né, no Amapá, desculpa. Nós temos aqui, ó, os impactos ambientais tanto da pesca artesanal são bem menores, né? Quando a gente fala de impactos ambientais, a gente tem a pesca exploratória e a pesca artesanal. No caso da pesca artesanal, o impacto é bem menor quando comparada com essa pesca exploratória, comercial, que é considerada em larga escala, né? Que ainda é realizada em alguns lugares e também ocorre de forma ilegal. Essa pesca predatória provoca uma gradativa redução das populações de peixes e a falta de controle e fiscalização pelas autoridades
né? Principalmente numa época que a gente chama de defeso, né? Que é o período reprodutivo, ali a pesca tem que ser proibida, né? Para que as espécies possam, né, se reproduzir e deixar os seus descendentes, né? E quando ocorre a pesca predatória neste período, tá? Agrava ainda mais esse problema, porque você tira fêmeas que possam estar férteis, né? Antes delas deixarem seus descendentes. Então, um exemplo que ocorre de um projeto sustentável, né, de atividade pesqueira, é esse projeto aí, ó, que aparece aqui na imagem, que é o manejo de pirarucus, realizada então na reserva flutuante de Mamirauá, tá? Lá na região do Rio Solimões, tudo bem? Esse projeto completou 20 anos em 2018, logo logo a gente vai estar atingindo aí os 30 e mais para frente, né? A gente vai atingindo cada vez mais. Vem apresentando aí resultados interessantes com o aumento do estoque natural dos peixes, né, dos pirarucus, nessas áreas envolvidas cerca de 427% e um aumento anual médio de 25%. Então, a gente consegue pescar e cuidar ali, né? Então, olha que bacana. Então, a gente tem que olhar. E aí, indo para a nossa reta final, a gente tem esse texto, né, sobre a biopirataria. A biopirataria ocorre não apenas na Amazônia, mas também em todos os outros biomas. Trata-se de uma prática ilegal em que são retirados, né, dos ecossistemas plantas, animais e micro-organismos, muitas vezes reconhecidos pelas comunidades tradicionais por seu potencial medicinal, aromático, estético, inseticida e de corante natural, ou simplesmente por seu valor, né, no mercado clandestino de venda de animais e plantas silvestres, né? Os especialistas apontam que é preciso tratar o problema da biopirataria de forma ampla, sobretudo buscando entender os motivos socioeconômicos que levam famílias dessas comunidades a praticar esta forma ilegal de extrativismo. Muitas vezes isso está relacionado à busca de uma fonte de renda que garanta o sustento da família. É preciso não só proibir essa prática, mas também oferecer oportunidades dignas de trabalho a essas famílias, bem como fiscalizar as pessoas e as empresas que compram esses recursos. Algumas dessas empresas, por exemplo, isolam princípios ativos de plantas pirateadas, alegando, né, levianamente se tratar de uma forma de desenvolvimento sustentável. Além disso, né, em alguns países, elas ainda conseguem obter a patente, né, sobre as substâncias isoladas, ao passo que as famílias que forneceram a planta não recebem nenhuma contrapartida. Então, isso que acontece, nessas empresas se aproveitam dessas pessoas em condições, né, financeiras precárias para fazer com que elas, né, repassem plantas ou animais para que eles possam utilizar e patentear aí esses benefícios, né? Na imagem a gente tem aqui então a ação, né, do Belarião, deixa eu ver aqui, ó. São queloides, são exemplos, são quelônios, ou seja, fazem parte do grupo das tartarugas marinhas, dos cágados e dos jabutis, né, que são aí, ó, que sofrem a biopirataria, né, que saem de forma ilegal aqui da região. E aí, abrindo um parêntese, né, no livro Diversidade da Vida, que foi escrito aí pelo estadunidense Edward Wilson, é relatada uma forma de retirar árvores de uma floresta baseada em um esquema de corredores estreitos acompanhando, né, o contorno do terreno por meio das curvas de níveis. Então a gente tem aqui uma área com uma certa, né, declividade, tá? E olha lá, ó, em determinado ano deve ser feita a retirada das árvores de um corredor. Então aqui, ó,
retirada, ó, retirada, um corredor, tá? E aí o que que acontece? Anos depois, aí deve ser retirada das árvores de um corredor. Anos depois, a retirada deve ser feita em um corredor mais acima. Então eu venho para esse extrato aqui, enquanto esse aqui cresce, certo? Por que que essa prática pode ser considerada sustentável, apesar de se tratar de um tipo de extrativismo, né? A imagem ela mostra aí essa representação esquemática deste corte de terreno de forma hipotética, certo? Onde foi feito esse extrativismo seletivo e sustentável. Então, na parte mais alta e na parte mais baixa, nós temos parte alta, parte mais baixa, né? Próximo à margem de um rio, aqui ó, um rio, e próximo a uma estrada, certo? As árvores não foram cortadas, então eu tenho aqui ó, uma vegetação que se manteve na parte alta e na parte baixa a vegetação também se manteve. Então olha lá, ó, né? No centro da imagem a gente vê aqui uma estrada. De baixo para cima, então aqui ó, de baixo para cima, pode-se notar uma faixa na qual o corte de árvore foi feito de 6 a 10 anos atrás. Logo acima, né, logo acima dela, antes da estrada, ou seja, então a gente tem aqui, ó, foi feito o corte, está crescendo. Aí veio a estrada para separar. Na outra faixa em que o corte se deu entre 3 e 5 anos atrás. Então, olha lá, ó, tá? E em cima, então aqui, ó, aqui foi antes, melhor dizendo, aqui foi mais recente, veio a estrada. Acima da estrada, em um corte que ocorreu recentemente. Aqui um corte que levou um tempo, né, e um tempo maior, né, anos aí mais para trás. Tudo bem? Isto aqui é um manejo, né, de extração de forma mais racional. A gente não tira tudo, a gente tira por faixas, né? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!